chegar aqui, você quer que eu já vá administrando algum remédio, algum medicamento? Não, faz o seguinte. Leva essa paciente para semi-intensiva, funciona um acesso venoso periférico nela e eu quero que você separe ketamina, lidocaína, soro fisiológico de 100 ml e uma bomba de infusão. Já vai monitorando ela que daqui uns minutos já tô chegando. Perfeito, doutor. Tá, valeu, obrigado. Bom, essa é uma paciente que veio encaminhada para eu avaliar. Trata-se de uma enxaqueca crônica, diária, refratária ao tratamento convencional, já testou diversas moléculas, antidepressivos, antiepilépticos, beta-bloqueadores, já tentou alguns procedimentos e não melhora. E aí foi encaminhada para mim, para a gente poder fazer um processo de dessensibilização, né? É um processo que a gente chama, é um procedimento que a gente chama de bloqueio simpático venoso, né? No caso dela, vamos fazer com 2 medicamentos, eu vou aprimorar um pouco sobre o assunto com vocês ao longo dessa jornada, mas é uma paciente que veio encaminhada para a gente poder intervir, para tentar tirar desse quadro inflamatório, crônico, diário, de abuso de medicamento de resgate para dor. Então acompanha comigo a jornada até o hospital, como que a gente vai fazer o procedimento, porque vai enriquecer muito o conteúdo sobre enxaqueca. Então me acompanha. E agora nós estamos indo para o hospital para poder receber a minha paciente, que está com quadro de enxaqueca, e para vocês acompanharem como é feito o bloqueio simpático venoso para pacientes com enxaqueca. Então vamos comigo. Então assim, é muito comum eu receber pacientes de outros médicos, de outros estados, me pedindo para avaliar casos refratários. Esse caso específico não está vindo encaminhado de outro estado, tá? Mas está vindo encaminhado de outro serviço para eu poder avaliar, para entender se algo a mais pode ser feito nesse paciente. E eu já fiz uma avaliação prévia dessa paciente, então eu pedi para ela já ir para o hospital direto. Então, o que acontece? Esses pacientes, eles têm uma condição de sensibilização, né? Então, os pacientes que usam medicamentos analgésicos com muita frequência, anti-inflamatórios, triptanos, né? Como Sumax, Naramig, Maxalt, e esses pacientes ficam sensibilizados, né? É uma condição que a gente chama de sensibilização central. Nesse caso, a gente precisa fazer algo para dessensibilizar essa via nociceptiva, que é essa via de dor desse paciente. Então, o procedimento de bloqueio simpático venoso, no caso desse paciente, eu vou utilizar ketamina e lidocaína, ele vai ser muito bem-vindo. Eu vou dessensibilizar a via de dor dessa paciente para que ela poupe a utilização de medicamentos de resgate, medicamentos analgésicos, medicamentos anti-inflamatórios e medicamentos triptanos, né? Que são os clássicos, Sumax, Naramig, Maxalt. Então, o intuito do procedimento é tirar essa paciente desse circuito de dor, criar um ambiente menos inflamado, digamos assim, para que a terapêutica preventiva dela, seja com toxina botulínica, com anticorpo monoclonal, seja mais eficiente. Então, é um procedimento que a gente realiza muito nesse cenário, casos mais refratários. E nesse caso, por exemplo, a lidocaína, a gente vai infundir com qual objetivo? Sempre um objetivo analgésico, não é um objetivo de sedação, tá? Ela vai promover o quê? Ela vai ter efeito anti-inflamatório, ela vai ter efeito analgésico, ela vai ter o efeito de relaxamento, que ela produz relaxamento também, tá? De anti-hiperalgesia, né? Que aqueles pacientes sentem muita dor, né? Essa hiperalgesia. E a via canal de sódio, então a via de atuação da lidocaína é uma via específica, né? Via canal de sódio. Então a gente usa uma dose pré-estabelecida, calculado aí baseado no peso ideal do paciente. Junto disso a gente vai infundir a ketamina também. A ketamina que a gente vai usar é uma dose baixa, também com o intuito analgésico. Não é o intuito de sedação, não é o intuito de anestesia, é o intuito de analgesia. E ela vai atuar ali especificamente nos canais NMDA, especificamente falando, e vai atuar ali na via do glutamato, que é o neurotransmissor excitatório. Então ela vai ajudar muito. Para quais são os pacientes que a gente indica esses procedimentos, né? Nos pacientes que tem o que a gente chama de dor nociplástica, né? Você tem 3 tipos aí, na verdade, de dor. Você tem a dor nociceptiva, que é aquela dor aguda, aquela dor que o paciente fura o pé, corta o dedo, enfim, tem dor. Você tem uma dor que a gente chama de neuropática, por exemplo, aqueles pacientes com neuropatia diabética, né? Dor pós-AVC, dor da esclerose múltipla. E tem o terceiro tipo de dor que a gente chama de dor nociplástica. É nesse quadro de dor que está enquadrada a enxaqueca, certo? Acompanha comigo o procedimento e você vai ver como que ajuda. Aqui em São Paulo a gente precisa se organizar muito com o trânsito, né? Porque às vezes um deslocamento que era para durar 10 minutos acaba se durando 1 hora, então tem que se organizar. Às vezes o paciente vai para o pronto atendimento, né, para o hospital, para a gente intervir e a gente não consegue chegar a tempo. Mas já chegamos. Vamos lá. Você pegou meu celular? Você pegou meu celular? Ué, eu esqueci ele aqui. Olha aqui onde ele veio, velho.
Antes de continuar esse procedimento, o que eu quero te pedir? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, assista o vídeo completo, dê seu like e compartilhe. Isso é muito importante para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te avisar com mais frequência. Beleza? Obrigado. Bem, querida. Pode? E aí, meninas, tudo bem? Tudo bom? Esse é um hospital que atende pequenas e médias complexidades, um hospital que está localizado na zona leste de São Paulo, chama Hospital San Genaro. A gente tem um excelente relacionamento com ele. Temos aqui UTI, banco de sangue, sala cirúrgica, anestesista de plantão 24 horas, médico diarista de plantão 24 horas, tem uma farmácia super desenvolvida, com toda uma estrutura no hospital para receber qualquer tipo de procedimento, entendeu? De média a pequena complexidade. Estou indo para o segundo andar, que é para a unidade de terapia intensiva, porque lá são boxes individualizados, são quartos individualizados, mas também esse procedimento ele pode ser feito a nível ambulatorial, tá? A gente faz aqui no ambiente de terapia intensiva ou de semi-intensiva por conta da monitorização, mas se você tiver uma clínica com todas as habilitações técnicas para isso, você médico que está me acompanhando, tá? E você tiver monitor, carrinho de parada, equipe treinada, tudo certinho, você pode fazer com segurança no seu ambiente. Então, hoje é o seguinte, ó, hoje a gente vai fazer um bloqueio simpático venoso com lido e ketamina. Você já está acostumada, né? Então nós vamos precisar de lido sem vaso, vamos precisar de ketamina, vamos precisar de equipo, 2 equipos, tá? A gente vai fazer 2 bombas, né? E 2 bombas de infusão. Monitorização multiparamétrica, que você já está acostumada, funcionar os acessinhos venosos, testar a perfusão. E é isso, a gente pretende fazer o procedimento ali no máximo 55 minutos a 1 hora. Que tá de costume, né? Que é o que a gente sempre faz. Perfeito. E é isso aí, beleza? Beleza, eu vou ligar na farmácia e vou solicitar as medicações enquanto a paciente ainda não chega. Legal. Pra gente dar andamento. Quando ela chegar, tá tudo aqui como a gente sempre faz. Perfeito. Perfeito? Oi, Carlos, tudo bem? É a enfermeira Gi. Deixa eu te falar, a gente tá na UTI aqui, a gente vai ter um procedimento com o Dr. Felipe Brambila de bloqueio. Eu vou precisar de uma lido sem vaso, uma ketamina, 2 equipos, 2 soros de 100 e um Gelco 22, um Polifix e uma fixação, tá bom? E eletrodos, 5 eletrodos, tá? Obrigada, já tô indo pegar, tchau. Oi, Carlos. Eu vim pegar as... Ah, obrigada. Olá. A gente faz aqui na UTI, tá bom? Eu vou pedir pra você. Pode deitar. Isso. Vou preparar as medicações que a gente vai fazer sua infusão e preparar para pegar sua punção. Eu sou a Maria, tenho 27 anos. Eu sofro de enxaqueca desde a minha adolescência. Sinto dor de cabeça todos os dias. Já fiz diversos tratamentos, todos os exames possíveis. Tomo medicação todo dia e não resolve. Foi quando me indicaram o Dr. Felipe que ele vai realizar esse procedimento hoje. Bom, agora aqui eu vou preparar as medicações que a gente normalmente costuma utilizar em todos os protocolos que o doutor faz aqui. Mas esse protocolo em especial, o doutor pediu para acrescentar mais umas medicações, complexo B e vitamina C, que geralmente a gente não faz, a gente só faz lido e a ketamina. Então, neste caso específico, ele pediu para a gente estar acrescentando essas medicações junto à lidocaína. Que é um aparelhinho de pressão, tá? Todo o seu tratamento, a gente vai ficar acompanhando seus batimentos cardíacos, tá bom? Então, durante todo o tempo, você fica monitorizado, tá? Daqui, abre e fecha a mão pra mim, por favor.
Bom, vocês estão vendo agora, a paciente está com acesso venoso periférico, já funcionado, já está salinizado, está fixando agora, está monitorada. Então é uma paciente que a gente tem que monitorar a frequência cardíaca, a saturação e pressão arterial. É um medicamento que pode aumentar um pouco a pressão arterial, pode aumentar um pouco também a frequência cardíaca. Então sempre monitorizar o paciente. Se o paciente subir o nível pressórico mais do que 20% e a frequência cardíaca mais do que 20% do basal dele quando você instalou a monitorização, a gente tem que interromper o procedimento temporariamente, ver como o paciente fica, para depois avaliar se segue ou não segue. Mas a maioria das vezes não tem nada, o paciente fica super bem, não tem nenhum problema em relação a isso. Quais são os possíveis efeitos colaterais que o paciente pode sentir durante esse procedimento? Raros, mas pode acontecer. Alguma sensação, por exemplo, de gosto metálico na boca, a frequência cardíaca com a lidocaína pode também cair, né? Lembrando que a lidocaína ela pode segurar um pouco a frequência cardíaca e a ketamina pode acelerar um pouco a frequência cardíaca. Pode começar a ter muita sensação de dormência periorbitária e peribucal, tá? Como eu falei, é tudo calculado com peso ideal, certinho, monitorizado, então não tende a ter problema em relação a isso. Vocês vão ver que ela está com a monitorização da pressão arterial não invasiva, ela vai ficar inflando de tempo em tempo. Então a gente bota de minutos em minutos, está sendo inflado para medir a pressão arterial, para a gente estar sempre acompanhando. Nós estamos aqui junto da paciente. E a ketamina pode também ocasionar uma condição que eu chamo de dissociação. O paciente às vezes pode entrar em euforia, ter uma sensação de desligamento do corpo, uma coisa que ele pode ter essa percepção, tá? Mas que isso, eu volto a dizer, a dose que nós estamos utilizando é uma dose analgésica, não é uma dose anestésica. Esses fenômenos que eu falei são quando são na anestesia, são doses muito maiores. Bom, vocês podem ver que aqui, ó, essa bolsa onde contém a lidocaína, ela tá com um líquido amarelo. Isso aí é complexo B, tá? B1, B2, B6 e B12. E também tem vitamina C ali. E tá diferente, né? Tem um frasquinho só da lidocaína e um frasquinho só da ketamina. E por que a gente faz separado? Porque se ela tiver algum efeito colateral, provavelmente esse efeito colateral é da ketamina e não da lido. Aí a gente pausa a ketamina e continua com a lido, para a gente não interromper a infusão toda. Volto a dizer, é raro, muito raro. E quando a gente coloca esses complexos vitamínicos junto, a gente melhora a capacidade da condução da via neuronal e eles também têm efeito antioxidante. Então ajuda a complementar o tratamento. Ó, vou deixar a campainha na sua mão, tá? A gente vai apagar a luz, deixar o ambiente confortável para você. Qualquer coisa que você sentir, toca a campainha que a gente vem. A gente tá te acompanhando pelo monitor lá fora também, tá bom? Então, como a Gi falou, a gente deixa o ambiente agora bem tranquilo para ela. Esse barulho que vocês estão escutando aqui, ele para. Ela tá com um alarminho na mão, qualquer sintoma que ela sentir, ela aciona. A gente tá aqui do lado e a gente tem esse mesmo monitor que vocês estão vendo aqui, a gente tem lá fora. Então nós vamos ficar sentados, deixando ela quietinha aqui, um ambiente sem ruído, com luz controlada, e a gente acompanha lá fora. Ao final de 55 minutos, a gente volta para liberar e ver como é que ela tá. Agora a dor tá na escala de 0 a 10, tá um 7, 8 mais ou menos. Então a escala de dor tá de 7, 8 agora, em 10, vamos ver como é que ela vai ficar no final do procedimento. Bom, a Lady terminou o procedimento dela agora, a gente vai lá conversar um pouquinho com ela. Já deu o tempo de infusão, provavelmente ela já tá sem dor. Vamos conversar com ela, ver como é que ela ficou. E a gente vai fazer mais 3 sessões. São um total de 4 sessões. Uma por semana, durante 4 semanas consecutivas. Vamos falar com ela, ver como é que ela ficou. Me acompanha aí. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá se sentindo bem? Sim. Teve algum efeito colateral? Tô soninho. Um pouquinho de sono, né? Dá um relaxamento, né? Como eu falei pra vocês, é comum o paciente dar uma relaxada, né? Mas não teve nada além disso, né? Só mais um soninho mesmo, uma sessão de relaxamento. E a pergunta que não quer calar, a dor. Zerou? Zerou? Ai, que bom, tá vendo? Bom, faltam mais 3 sessões, né? Um total de 4 sessões, uma por semana. Então você fez hoje uma, depois a gente vai fazer mais 3 sessões. Então aquilo que eu falei, a dor vai embora, né? Na hora do procedimento, a dor some. Então ela tava com escala de 7, 8, tá zerada de dor agora. Pressão não subiu, frequência cardíaca não subiu, não teve nenhum efeito colateral. Então a gente vai desinvadir a paciente, ela vai se arrumar e vai para casa e tá encerrado o procedimento. Então isso que vocês acabaram de assistir é um procedimento de bloqueio simpático venoso, onde nós utilizamos lidocaína e ketamina, com o intuito de dessensibilizar a via de dor desse paciente para que ele pare de tomar medicamentos de resgate, medicamentos analgésicos de resgate com muita frequência e muita intensidade, reduza essa sensação, essa percepção de dor, para que o tratamento preventivo funcione melhor, como é o caso dela. Certo? Tá feliz que começou o tratamento? Sim. Vamos dar seguimento agora, né? Então, tá bom.